Olá, meus irmãos. Rubens Pantano Filho, da Academia Campinense Maçônica de Letras, com mais um tempo de estudos. O tema que vamos abordar hoje é a loja de mesa, também conhecido por jantar ou banquete ritualístico. E aproveitaremos esse tempo de estudos para fazer uma homenagem a uma loja chamada Inconfidência Botura, é uma loja da região metropolitana de Campinas. Bom, para a gente começar a caracterizar o que é loja de mesa, vamos observar aqui alguns conceitos, né? Primeiro, pensemos no termo banquete que está aí na tela. O que é um banquete? Banquete normalmente é um termo que utilizamos para se referir a um evento, né? Uma refeição que envolve grandes pessoas, né? Em geral é festiva, pomposa, né? O banquete, em geral, é organizado por uma pessoa, por uma entidade que é o anfitrião ou a anfitriã, né? O banquete tem, em geral, a finalidade de comemorar algo, um aniversário, um casamento, uma festa, por exemplo, de cunho religioso, ou algo para angariar fundos, né, para alguma entidade. E esse banquete, essa, digamos, grande refeição, ela tem inclusive uma sequência, né? Tem pratos que abrem, né, o banquete, depois os pratos principais, sobremesas, um café, etc., né? Acho que todos, obviamente, dominam esse termo. Aqui vocês observam uma pintura, é uma gravura do século XV, mais ou menos de 1420, né? Que retrata um banquete francês desse período, né? Como podem ver, praticamente a imagem é uma descrição do que acabei de falar aos irmãos. Outro termo que vale a pena a gente recordar é o termo ágape, que também se refere, né, obviamente, a uma refeição. Esse termo vem a origem da refeição dos cristãos primitivos, né? Que realizavam reunindo-se em torno de uma mesa, né, com o formato de um U, que segundo eles, então, essa disposição transmitia-se uma imagem do céu em determinadas épocas solares, né? Essa reunião, tinha um cunho ritualístico, né, religioso, era o chamado Kiddush ou Kodesh, significado de sagrado, né, na língua hebraica, significando então santificação, sagração, porque normalmente era realizado na véspera de uma festa religiosa. Bom, agora sim voltamos para a maçonaria. A maçonaria costuma realizar uma vez por ano as chamadas loja de mesa ou jantar ou banquete ritualístico, né? A loja de mesa, então, nada mais é do que uma sessão ritualística, em geral é feita no grau de aprendiz, né, onde os maçons se confraternizam em torno de uma mesa de refeição, né? É uma tradição da maçonaria operativa, ou seja, da época das corporações de ofício medievais, e que depois, obviamente, os maçons, a gente diz especulativos, né, passaram a também adotar, né? Esse costume remonta mais ou menos ao século XVIII, como eu disse, é realizado no grau de aprendiz e normalmente homenageia-se o patrono da maçonaria, São João Batista, por ocasião dos solstícios de verão ou de inverno. No hemisfério sul, São João o Batista, em junho, em geral, e no hemisfério norte, São João o Evangelista, em geral, no mês de dezembro. Às vezes, como aconteceu agora, por conta de compromissos outros das lojas das potências, desloca-se um pouquinho. Mas a tradição é no hemisfério sul, em junho, no hemisfério norte, no mês de dezembro. Bem, a loja de mesa ou banquete ritualístico, ela tem uma, digamos, ritualística própria, né? Diferente, claro, das nossas sessões ordinárias. Então, por exemplo, primeiro ela é restrita aos maçons, quer dizer, é
uma sessão na qual não participam os familiares ou, enfim, os não-maçons. É uma tradição que os irmãos aprendizes, aqueles que estão ingressando na ordem, digamos assim, nos primeiros jantares que participam, em loja de mesa, fazem o papel, digamos, dos garçons. Servem os demais irmãos mais antigos. Está um pouco apenas uma tradição, né, para, digamos, questão de respeito à hierarquia, ou aqueles que são mais velhos, né, na ordem. Mantém-se a tradição da mesa, na loja de mesa, ter o formato de um U ou de uma ferradura. E o que é interessante é que os utensílios que utilizamos nas lojas de mesa para fazer as refeições, eles têm uma denominação característica. Por exemplo, a faca é o alfange, a colher, a trolha, o copo, a arma ou o canhão, a bebida, a pólvora. Se for, por exemplo, a cerveja, pólvora amarela. Se for a água, pólvora branca. Se for o vinho, pólvora negra. Os guardanapos, as bandeiras e assim outras denominações que são características desse evento, né? Bem, na loja de mesa é comum que durante a refeição haja algumas interrupções do jantar e é feita então uma saudação. Na verdade, em geral são 7 saudações no mínimo, né? Tradicionalmente, a primeira saudação é dirigida à autoridade máxima da nação, ao presidente da República. Depois, a segunda saudação, depois de um tempo, porque normalmente a refeição ela dura mais ou menos um período de umas 2 horas. Então, depois de um tempo, a segunda saudação é a potência a qual a loja anfitriã está jurisdicionada. Depois vem uma saudação ao grão-mestre dessa potência. Em geral, se não está presente, manda um representante. Na sequência, saúda-se o venerável mestre da loja. Passa um tempo, saúda-se os irmãos vigilantes, os 2 vigilantes, depois os irmãos visitantes, e, em geral, ao final, a todos os maçons do mundo. É possível que a loja crie outras saudações, mas normalmente essas 7 correspondem à tradição nas lojas de mesa. Vocês observam aí na imagem uma foto de 2010 de uma loja de mesa numa loja maçônica de Minnesota, nos Estados Unidos, apenas para ter uma ideia de como é que ocorre essa comemoração. E aí, então, uma vez que a gente entendeu o que é a loja de mesa, vamos fazer uma homenagem à loja Inconfidência Voltura 330, de Indaiatuba. É uma loja jurisdicionada à GLESP, né, a grande loja maçônica do estado de São Paulo. Essa loja tem 35 anos. A denominação dela, Inconfidência, obviamente é uma homenagem à Conjuração Mineira de 1789, um dos primeiros movimentos de independência aqui no Brasil. E Votura é, digamos, a denominação antiga da cidade. Claro, não era cidade ainda, um pequeno vilarejo. É um termo tupi-guarani que significa assim um monte, uma colina, né? E essa loja está localizada aqui na cidade de Indaiatuba, onde estamos gravando. E os irmãos podem ver primeiro a composição da mesa principal. Ao centro, o grão-mestre adjunto das grandes lojas maçônicas, a grande loja maçônica do estado de São Paulo. À sua direita, o irmão Michael Machado e demais autoridades da loja e da GLESP. Uma imagem do jantar, vocês podem observar o formato de um U da disposição das mesas, e como houve grande participação dos irmãos aqui de Indaiatuba, porque a loja Voltura tem feito isso todos os anos e com um espírito realmente de irmandade, né? Tem feito esse jantar aberto a todas as lojas maçônicas da cidade,
independente de potência, de obediência, e também comparece alguns irmãos visitantes de outros orientes. Então foi colocada uma fileira central no U montado originalmente. Vocês observam aí o momento da fala, da saudação do grão-mestre adjunto da GLESP, saudando os presentes em nome da grande loja maçônica do estado de São Paulo. Aí tem uma outra perspectiva do jantar. Se vocês prestarem um pouquinho atenção ali à esquerda, o quinto irmão ali presente é o nosso acadêmico da nossa academia, o irmão Rodrigo Pires da Cunha Boldrini, da loja maçônica Harmonia Universal de Campinas, né? Também esteve presente no jantar. E aí o momento em que o acadêmico Carlos Olímpio Pires da Cunha, também do Egrégio Tribunal da GLESP, faz uma saudação, então, aos irmãos presentes, né? Então, estivemos eu como presidente da academia e mais dois acadêmicos, o acadêmico Rodrigo e o acadêmico Carlos Olímpio, prestigiamos o jantar ritualístico representando a nossa academia. Tem aí algumas referências, se quiserem saber um pouquinho mais sobre as lojas de mesa. Espero que tenham gostado e fica aqui então registrado a nossa homenagem à loja maçônica Inconfidência Votura pelos seus 35 anos de existência aqui na nossa cidade e pela iniciativa de ter realizado esse belíssimo jantar ritualístico. Até o próximo tempo de estudos.